Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje temos o grande privilégio de receber o embaixador Jack Matlock, ex-embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, que junto com o presidente Reagan negociou o fim da Guerra Fria. Muito obrigado por participar do programa e também por sua contribuição para a história mundial. Fico feliz que estou com você. Então o senhor estava lotado na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, como um jovem diplomata, durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Eu queria lhe perguntar sobre como a diplomacia conseguiu evitar uma catástrofe e, de preferência, fazer uma ligação com as lições que isso traz para o confronto atual com a Rússia, já que a OTAN parece caminhar para uma guerra direta com o país. Bom, acho que, para começar, o que o senhor lembra com mais clareza daqueles dias da crise dos mísseis de Cuba? Bem, na época, a gente não entendia todos os perigos que estavam acontecendo. Na verdade, chegamos muito perto de uma troca de armas nucleares, que poderia ter virado um conflito catastrófico. A situação era a seguinte: depois que os Estados Unidos tentaram invadir Cuba usando exilados cubanos, e essa tentativa fracassou, o líder cubano, Fidel Castro, pediu à União Soviética que instalasse mísseis nucleares de alcance intermediário em Cuba. Eles fizeram isso em segredo, embora a nossa inteligência tenha começado a perceber o que estava acontecendo. E aí começou uma confrontação diplomática, tanto na ONU quanto por meio de mensagens trocadas entre os dois lados. A situação era a seguinte: quando descobrimos que havia mísseis de alcance intermediário em Cuba, que poderiam atingir Miami e até partes mais distantes dos Estados Unidos, isso foi considerado totalmente inaceitável. Os militares aconselharam Kennedy a atacar aquelas bases. Felizmente, ele recusou essa recomendação. Depois soubemos que se o ataque tivesse acontecido, o comandante responsável, acho que era um coronel, poderia ter lançado aqueles mísseis se tivesse sido atacado. Então foi uma sorte para todos nós que Kennedy tenha rejeitado aquele conselho. Mas depois disso, houve uma troca de mensagens com Khrushchev. Naquela época, ainda não existia o que mais tarde seria a linha direta, que permitiria uma comunicação rápida entre eles. Essas cartas, uma delas, uma das principais, foi entregue para a gente imediatamente na Embaixada Americana em Moscou, por volta das 10 da noite. A gente teve que traduzir e transmitir para Washington por telégrafo. Eu era um dos tradutores principais trabalhando nessa mensagem. Naquela época, claro, não dava para transmitir em russo, o sistema não tinha caracteres cirílicos. Então, de qualquer jeito, o texto precisava ser traduzido antes que o Kennedy pudesse ler. Mas conseguimos mandar um resumo para ele bem rápido, e o texto completo em menos de 2 horas. Foi por um triz. E no fim, o que ficou decidido foi que os soviéticos retirariam aqueles mísseis de Cuba e anunciariam que fariam isso. Ao mesmo tempo, eles apontaram que nós tínhamos mísseis nucleares estacionados na Turquia que podiam atingir a União Soviética. E o Kennedy concordou em removê-los, mas sem anunciar isso publicamente. Então, na prática, tivemos que fazer parecer que o Khrushchev tinha recuado diante da nossa pressão. Acho que isso era importante para o Kennedy, politicamente falando. Na verdade, o que aconteceu foi que fizemos um acordo para os dois lados retirarem suas armas. Mais tarde, a gente descobriu que havia um perigo real de aquilo tudo virar um conflito nuclear. Em certo momento, os destroyers americanos localizaram um submarino soviético que tinha torpedos nucleares a bordo. O submarino precisava subir para pegar ar, e os americanos estavam seguindo ele de perto. Depois, soubemos que o comandante desse submarino chegou a querer dar a ordem para torpedear o destroyer. Felizmente, o comandante do esquadrão estava no mesmo submarino e cancelou a ordem.
Só Deus sabe o que teria acontecido se aquilo tivesse sido levado adiante. Então, olhando para trás, e mais tarde, quando a Guerra Fria terminou, tivemos várias reuniões com as pessoas envolvidas, encontros dos dois lados, para discutir essas questões. E na época ficou claro que nós, do lado americano, não tínhamos ideia de quão perto realmente chegamos daquela situação. Além disso, olhando agora quando as pessoas falam sobre direito internacional e tudo mais, é preciso reconhecer que, na prática, Cuba tinha todo o direito, segundo o direito internacional, de pedir proteção. Eles tinham sido atacados. Então, as nossas ameaças, digamos assim, não eram justificadas pelo direito internacional, mas certamente faziam sentido para evitar um conflito. Olhando para trás, eu diria que foi por um triz. Mas aquilo ensinou para nós dois que a gente realmente precisava lidar com esse problema. E claro, fizemos isso ao longo de uns 20 anos, começando finalmente a reduzir o número de armas nucleares e a criar regras que tornassem esse tipo de confronto menos provável. Infelizmente, desde o fim da Guerra Fria, a maioria dessas medidas foi desfeita. Voltamos a uma situação sem as negociações de controle de armas que existiam naquela época. Aos poucos, tudo isso foi sendo abandonado, o que eu acho muito perigoso para o mundo de hoje, porque agora estamos em pelo menos 2 conflitos onde armas nucleares poderiam acabar sendo usadas. Um deles é a guerra na Ucrânia e o outro no Oriente Médio contra o Irã. Agora, o Irã não tem armas nucleares, mas Israel tem. E me parece que hoje estamos esquecendo o Irã. As lições, especialmente na Europa, estão sendo esquecidas, as lições que aprendemos durante a Guerra Fria. Um dos acordos mais importantes que negociamos depois, durante o governo Reagan, foi o de colocar mísseis de alcance intermediário na Europa, para defender a Europa contra, naquele caso, a União Soviética. E a ideia dessas mísseis era que depois chegar a um acordo por Danlam, de modo que os dois lados retiraram essas mares e irem aquele intermediário. Eu diria que naquela época, quando fazíamos simulações de guerras secretas, ficava claro que se armas nucleares fossem usadas na Europa, elas seriam usadas justamente contra os países que estavam sendo defendidos. Era uma situação absurda. Mas depois nós saímos desses acordos. Eles não existem mais. E parece que a participação dos europeus ocidentais e dos Estados Unidos na guerra na Ucrânia está agora elevando esse risco, na minha opinião, a um nível muito alto. Por que você acha que as regras deixaram de existir? Porque quando eu olho para os diplomatas de hoje, parece que eles veem o compromisso como sinal de fraqueza. Muitas vezes, isso é chamado de apaziguamento. Eles não aceitam linhas vermelhas. E também parece que não têm mais medo de armas nucleares. Isso também é visto como fraqueza. Como é que você entende o que aconteceu com a diplomacia e com os diplomatas em geral? Por que a gente não faz mais o básico? Como levar em conta as preocupações de segurança dos adversários? Isso é algo que sempre me chama atenção. A gente não discute o que preocupa a Rússia, não discute o Irã, não discute a China. Tudo isso é quase visto como traição, como se não fosse certo ter empatia com o outro lado, como se fosse preciso ignorar as preocupações de segurança deles. Mas é difícil para mim entender por que eles estão adotando essa posição. Porque se armas nucleares forem usadas, eles ficam extremamente vulneráveis. E o ponto é que, ao facilitar ataques ucranianos contra a Rússia, ou contra territórios controlados pela Rússia, eles estão estimulando dentro da própria Rússia uma campanha muito forte a favor do uso de armas nucleares. Qualquer pessoa que leia a imprensa pode ver que existem esses elementos lá. Acho que o Putin tem contido isso apesar da reputação que ele tem no Ocidente. E eu, claro, não aprovo a invasão da Ucrânia.
Mas aos olhos dele foi uma provocação. Foi provocada pela interferência militar dos Estados Unidos e de outros países da OTAN nesse conflito. Parece para mim que os europeus estão ignorando o perigo que correm. Enquanto isso, ao prolongar essa guerra, a Ucrânia está sofrendo muito. E essa ideia de que estão defendendo a democracia é absurda. O atual governo ucraniano foi resultado de um golpe de Estado. E além disso, o presidente atual não foi eleito. As eleições deveriam ter acontecido pelo menos há 2 anos. Se as pesquisas servirem de indicação, ele não seria eleito hoje. Eu acho que a maioria dos ucranianos quer o fim da guerra. Mesmo assim, eles estão sendo incentivados por grandes países da Europa Ocidental, o Reino Unido, a Alemanha e a França, a continuar esse conflito. Isso não é do interesse deles. E tirando a questão da Ucrânia, a Rússia não representa uma ameaça para eles. Agora, quando começam a fornecer informações de inteligência, dados de alvos e até as próprias armas para a Ucrânia atacar a Rússia, aos olhos dos russos, eles passam a ser possíveis alvos também, especialmente as rotas de transporte desse material. E eu acho que eles estão ignorando completamente essa possibilidade. Enquanto isso, claro, a gente vê a continuação dos combates no Oriente Próximo, que afetam não só o fornecimento de petróleo, mas também coisas como fertilizantes e outros produtos. E isso, na minha opinião, está prestes a nos colocar diante do risco de uma grande recessão. Como americano, eu diria que a maior parte desse equipamento militar e tudo mais, a gente está pegando dinheiro emprestado para pagar. Nós temos o maior déficit financeiro. Na história, eu acho. E isso, sinceramente, não pode continuar por muito mais tempo. É muito difícil para mim entender por que esses governos não encontram uma forma de acabar com essa guerra. No caso da Ucrânia, as fronteiras que o país está defendendo foram criadas por Hitler e Stalin. Elas foram desenhadas com o objetivo de controlar aquela região. Mas as áreas da Ucrânia que não faziam parte historicamente do país, nem do Império Russo, e sim do Império Austro-Húngaro, hoje estão praticamente sob controle de neonazistas. E à medida que isso fica mais evidente, fica claro que diante do que aconteceu internamente na Ucrânia, quando as garantias originais à língua russa e a outras nacionalidades foram dadas, isso foi tirado de contexto porque os problemas internos na Ucrânia eram muito sérios. E sacrificar vidas, propriedades e tudo mais, por causa de fronteiras criadas pelos 2 maiores ditadores do século XX, é algo totalmente absurdo. Eu acho que a maioria das pessoas simplesmente não entende como aquelas fronteiras surgiram, nem o que aconteceu dentro da Ucrânia que acabou levando a essa guerra. E eu quero acrescentar também que, infelizmente, os Estados Unidos criaram um precedente ao atacar países que não os atacaram. Isso ficou bem claro na invasão do Iraque, uma ofensiva total que ocupou o país e que na época foi criticada não só pela Rússia, mas também pela Alemanha e pela França. Eles estavam certos em fazer isso. Mas tem outro ponto. A expansão da OTAN, depois que ela começou a se expandir no fim da Guerra Fria, transformou o que era uma aliança de defesa em uma aliança ofensiva. E, obviamente, países que não faziam parte dela, como a Rússia, se opuseram. Então, me parece que hoje as pessoas entenderam completamente errado a história disso tudo. Estamos numa situação muito perigosa. E agora, quando entramos em conflitos como o da Ucrânia e também o do Irã, a gente tende a esquecer como eles começaram e que, na verdade, não vão ser resolvidos por ação militar. E isso está levando o mundo inteiro, na minha opinião, por um caminho catastrófico. One of the things I find
Uma das coisas que eu acho, digamos, extraordinárias, é que se a gente voltar para os anos 90, parece que havia um debate muito intenso, eu me lembro bem, especialmente nos Estados Unidos, sobre a expansão da OTAN. Parecia haver muita oposição de diplomatas importantes, como o senhor, reconhecendo que isso poderia nos colocar, basicamente, bem, em outra crise dos mísseis de Cuba, como a gente vê agora com a Ucrânia. Mas, aos poucos, isso simplesmente pareceu desaparecer, não de imediato. Em 2008, claro, quando a OTAN prometeu futura adesão à Ucrânia, houve uma enorme oposição também. O ex-diretor da CIA chegou a dizer que isso poderia desencadear uma guerra. A Angela Merkel afirmou que Moscou veria isso como uma declaração de guerra. Mas por que se tornou tão controverso reconhecer que a expansão da OTAN, ou seja, a expansão de uma aliança militar anti-Rússia, provocaria conflito? Porque parece que até o próprio discurso público evita tocar nesse ponto. Bem, infelizmente eu acho que os governos americanos, digamos desde os anos 90, adotaram uma política externa que, na minha opinião, era ideologicamente parecida com a política soviética do que eles chamavam de doutrina Brezhnev. Essa doutrina dizia que se um país se tornasse socialista, e eu coloco socialista entre aspas porque eram países governados pelo Partido Comunista, então, uma vez socialista, era preciso defender o socialismo caso ele fosse desafiado. Isso significava que a União Soviética interviu primeiro na Hungria e depois na Tchecoslováquia para supostamente preservar o socialismo. Nós, por outro lado, em expor democracia. Bom, antes de tudo, a gente não definiu muito bem o que é democracia. Mas a ideia de que uma potência externa, especialmente usando sanções econômicas ou força militar, possa criar uma democracia em outro país, é simplesmente absurda. Isso não acontece. Na verdade, quando vem de fora, a política interna costuma reagir contra, em quase todo lugar em algum momento. Então, para mim, isso era uma doutrina falsa. E nós tínhamos o que chamávamos de uma ordem mundial liberal, que vinha junto com uma doutrina militar dizendo que precisávamos dominar tudo. A chamada dominação de espectro total fazia parte dessa doutrina militar, que foi anunciada durante o segundo governo Bush. Você acha que outros países vão seguir esse exemplo? Porque para mim parece que a gente esqueceu todas aquelas lições básicas, tanto morais quanto filosóficas, que a história e também a religião deveriam ter nos ensinado. A maioria das religiões e tradições filosóficas tem alguma versão da ideia de faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. E, no entanto, é justamente esse princípio que está sendo esquecido por quase todos os lados nesses conflitos. Eu diria também que a própria ideia de diplomacia parece ter sido deixada de lado. Ninguém mais aplica isso. O que se vê é pura força, propaganda e argumentos que muitas vezes se baseiam só na emoção. Usando termos que podem significar quase qualquer coisa, e muitas vezes com uma linguagem que eu diria não estimula o pensamento racional, mas sim reações puramente emocionais. Eu acho que tudo isso é bem perigoso. E considerando os outros problemas que a gente enfrenta no planeta, a destruição do meio ambiente, os problemas cada vez maiores com o clima e as consequências disso, junto com o potencial que a inteligência artificial tem de criar cada vez mais máquinas de matar e formas de destruição, eu sinceramente não vejo como a humanidade vai conseguir sobreviver a isso se as coisas continuarem assim. É realmente muito sério. Bom, qual é a estratégia da OTAN agora? Porque a gente pensaria que, diante da possibilidade de uma guerra nuclear, eles iriam querer acabar com isso. Mas como você disse antes, parece que o esforço é justamente prolongar a guerra. O objetivo é simplesmente derrotar a Rússia, ou usar os ucranianos como bucha de canhão para enfraquecer a Rússia.
Qual é a estratégia da OTAN hoje? É um pouco difícil de entender, porque eles falam em derrotar a Rússia. Mas como é que se derrota a maior potência nuclear do mundo, quando essa potência acredita que está lutando pela própria sobrevivência? É muito difícil prever esse tipo de coisa. E eu sei que muita gente pensa que, bom, o Vladimir Putin está perdendo poder e pode ser removido. Quem sabe? Talvez sim, embora já estejam dizendo isso há uns 10 anos. E para mim, parece que de várias formas ele manteve forças dentro da Rússia que são ainda mais perigosas. Ele está sob pressão de algumas facções para usar armas nucleares e usá-las contra os europeus ocidentais que estão fornecendo apoio e, de certa forma, desafiando ele. Quero dizer, se eles atingirem, por exemplo, alguma instalação na Alemanha ou talvez na Polônia, você acha mesmo que os Estados Unidos ou a França ou a Alemanha vão se arriscar usando armas nucleares? Olha, eu acho que as pessoas não estão realmente percebendo isso quando a gente ouve, por exemplo, alguns líderes da União Europeia que nem foram eleitos e muitas vezes representam alguns dos menores países da Europa, agindo de forma tão agressiva. Eu também gostaria de destacar que muita gente confunde a Rússia com a antiga União Soviética. A União Soviética não era a Rússia. Era um país governado por comunistas, que na verdade preservava as línguas das minorias, até as promovia, desde que seguissem a linha do partido. Então, não se tratava de a Rússia tentar eliminar essas nacionalidades. Mas agora, foi a própria Rússia que liderou a dissolução da União Soviética. E isso aconteceu não por causa de pressão do Ocidente, mas por um processo interno. E Boris Yeltsin, que era o líder eleito da Federação Russa, foi quem conduziu o fim da União Soviética. Então, essa ideia de que os russos sempre foram os vilões, quer dizer, o Yeltsin estava do lado dos países bálticos. Quando houve violência por lá, ele mandou que os russos não interferissem. E agora, sabe, as pessoas dizem, os russos são sempre os maus, são imperialistas. Bom, sim, eles foram imperialistas, assim como o resto de nós também foi. E sobre isso, eu diria que essa questão das sanções é totalmente unilateral. Quem sancionou os Estados Unidos quando a gente invadiu o Iraque e ocupou o país sem que houvesse qualquer ameaça aos Estados Unidos? Claro que ninguém poderia. Os Estados Unidos tiraram grandes vantagens de manter um sistema de pagamentos global e tudo mais. Usar isso para privar os russos desse sistema, depois de termos incentivado eles a abandonarem o comunismo e adotarem uma economia de mercado, e eles fizeram isso com muito, eu diria, custo e sofrimento, é algo difícil de entender. Os anos 90 foram um período terrível para eles. Não foi um processo democrático. E agora, depois que eles entraram na economia mundial e que o Putin, já como presidente, pagou todas as dívidas do país depois de uma falência total, eles estão sendo submetidos a sanções sufocantes. Só que na prática, essas sanções não estão sufocando ninguém. Eu simplesmente não entendo. O que posso dizer é que temos hoje uma geração de líderes que não viveu a Guerra Fria e parece não ter aprendido as lições que deveríamos ter aprendido naquela época. That we should have learned at that time. Bom, deixa eu fazer uma última pergunta. Quando o senhor estava lá na embaixada, nos anos 60, vocês encontraram uma saída para a crise dos mísseis em Cuba. O senhor e o Reagan negociaram o fim da Guerra Fria. De novo, foi um caminho diplomático ali também. Agora, como o senhor enxerga a crise de hoje na Ucrânia? Como seria possível resolver essa guerra? Olha, eu acho que a única solução vai ser redesenhar aquelas fronteiras. Essas não são, digamos, fronteiras tradicionais e antigas da Ucrânia. Todo aquele território, até o fim da Guerra Fria, fazia parte de outros países, países soberanos. E no começo eu diria que a Rússia não só respeitou a integridade territorial,
mas também as condições para isso, que na minha opinião eram bem claras. A Ucrânia não podia se tornar parte de uma aliança militar hostil. Então, para manter isso, a Ucrânia precisava ficar fora da OTAN, e a OTAN tinha que evitar tentar trazê-la para dentro. E eu acho que isso estava muito claro para todos nós. I think that was very clear to all of us. When the whole question of NATO expansion came up, Quando surgiu toda aquela questão da expansão da OTAN, no fim dos anos 90, eu prestei depoimento ao Congresso, o Congresso dos Estados Unidos, diante da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que na época era presidida por Joseph Biden, e eu disse claramente que era um grande erro começar a expandir a OTAN, porque se isso continuasse, poderia nos levar a uma crise muito séria. Bom, o argumento usado para justificar a expansão da OTAN era aquele de que, se ela não atuasse fora da sua área, deixaria de ter razão de existir. Em outras palavras, era preciso transformá-la numa aliança ofensiva. E na prática foi o que aconteceu. Embora a Rússia tenha aceitado algumas das primeiras ampliações, aquelas na Europa Central e depois nos países bálticos, eu estava em Nova York quando Vladimir Putin, então o novo presidente da Rússia, veio e fez uma palestra na Universidade Columbia. and he gave a talk at Columbia University, and I asked him directly during that about E eu perguntei diretamente para ele naquela conversa sobre os 3 países bálticos entrarem na OTAN. Ele disse que não achava que isso fosse necessário, mas que na prática toleraria, desde que não houvesse bases lá. E aí vem outro ponto. A gente começou a instalar bases militares nesses países do leste europeu, mesmo antes de surgir a questão da entrada da Ucrânia. Isso foi muito criticado, e eu acho que com razão, porque, embora os sistemas que estávamos colocando na Polônia e na Romênia fossem sistemas antimísseis balísticos, eles poderiam ser usados de forma ofensiva, bastando mudar o software. Então era claro porque qualquer líder russo se oporia a isso. E mesmo assim, questão após questão, a gente passou a tratar a Rússia de um jeito diferente dos outros. we began to treat Russia different from others. We had sanctions. Nós tínhamos sanções que impediam eles de fazer parte da Organização do Comércio por causa de práticas de imigração que, na verdade, já tinham acabado no último ano da União Soviética e nunca foram um problema na Rússia. Mas mantivemos essas sanções por outros motivos, enquanto a China entrou na Organização Mundial do Comércio mais de 10 anos antes de permitirmos a entrada da Rússia. Depois, aplicamos sanções por supostas violações de direitos humanos, mesmo quando essas violações também aconteciam nos Estados Unidos. E toda essa questão de sancionar outros países pelo que fazem internamente, na minha opinião, foi completamente equivocada. E ainda assim, os europeus estão levando isso até mais longe do que os próprios Estados Unidos. Even further than the United States. And yet, you know, E mesmo assim, sabe, é claro que boa parte da indústria alemã não vai ser competitiva sem, por exemplo, o gás russo. E aceitar coisas como sabotagem do gasoduto Nord Stream, só para tirar da Rússia um mercado, na minha opinião, viola não só o direito internacional tradicional, viola também para mim o que é simplesmente uma questão básica de decência. Então essa ideia de que a Rússia é a única agressora e precisa ser sancionada, enquanto outros países também cometem agressões que podem ser até mais graves, me deixa realmente perplexo. Eu não entendo como alguém que de fato conhece a história desses assuntos e o que está em jogo pode seguir por esse caminho. can go this course. The only way, and you know, as these wars. A única maneira, e veja, conforme essas guerras continuam, fica cada vez mais difícil chegar a um acordo, e o dano aumenta de todos os lados. A questão é que, mesmo que por um milagre as fronteiras originais da Ucrânia fossem restauradas, o país não conseguiria governar essas áreas. Seria uma instabilidade enorme. E qualquer pessoa que entenda desse assunto, eu, por exemplo, conheço tanto o russo quanto o ucraniano e conheço bem a história daquela região, sabe que isso é algo que, nesse momento, os políticos simplesmente ignoram e distorcem completamente. E isso acaba prejudicando todo mundo envolvido. To the damage of everybody involved. So
The only way it's going to be solved is by Então a única forma de isso ser resolvido é a Ucrânia abrir mão de parte desses territórios. E claro, o quanto exatamente pode ser algo a ser negociado. Mas as emoções estão muito intensas dos dois lados, e ambos estão tão firmes em suas posições, tentando alcançar algo que por esses meios simplesmente não é possível. Enquanto isso, vemos os europeus investindo cada vez mais dinheiro em defesa. Eles não estariam sendo ameaçados pela Rússia, de forma alguma, se não estivessem interferindo na Ucrânia. E essa ideia, e claro, o meu próprio país está se arruinando com todo esse foco no setor militar, e à medida que vemos novos desdobramentos, estamos vendo também mais e mais formas de destruição, o que, se continuar assim, simplesmente não é sustentável. if continued is simply not sustainable. Embaixador, muito obrigado por compartilhar suas ideias e suas experiências. Estamos vivendo tempos difíceis. Wish I could be more optimistic, but A gente devia ser mais otimista, mas enquanto não abrirmos os ouvidos para o básico, vamos continuar errando, um erro atrás do outro. Obrigado pela oportunidade de participar. opportunity to be home.